Se você está assistindo esse vídeo, eu imagino que você seja espírita. Você sabia que tem espírita que tem medo de espírito? Não vai me dizer que você tem medo de espírito, mas você é espírito. Todas as pessoas que você conhece são espíritos, então como você tem medo de espírito? É claro que nós temos essa tendência de temer o desconhecido. E mesmo sabendo que os espíritos são seres exatamente como nós, apenas despojados desse corpo de carne, é compreensível que isso dê medo. Como eu disse, nós tememos o desconhecido. Então, se você é espírita e tem medo de espírito, você não entendeu bem como funciona a coisa. Você pode até alegar que já estudou muito, que conhece muita teoria, mas que mesmo assim continua com medo de espírito. Você pode ter estudado, mas isso não quer dizer que você entendeu. Aliás, o espírita, de um modo geral, ele lê muito, mas ele estuda muito pouco. Que os espíritos são seres como nós, você sabe. E isso pode não ser muito consolador, pois entre nós, encarnados, há bandidos de toda espécie. E sabendo que o plano físico é reflexo do plano astral, se há bandidos aqui, é porque há bandidos lá. Então haveria, em tese, motivo para temer os espíritos. Mas nós temos que entender que nós temos uma barreira de defesa contra quaisquer ataques do plano astral. Nosso corpo físico. O nosso corpo físico é uma fortaleza contra qualquer ataque de espíritos desencarnados. Por isso a reencarnação às vezes é a última saída para espíritos muito comprometidos. Espíritos que aprontaram muito, que têm muitos inimigos, que são vítimas de vingança ou mesmo escravizados por organizações criminosas do astral inferior. Eles encontram na reencarnação, por causa do corpo físico, uma defesa, mesmo que parcial, dos ataques dos seus desafetos. A matéria densa nos protege. A mesma matéria densa que nos dificulta o acesso aos planos mais elevados, ela nos defende dos ataques do astral inferior. Eu não sei como era exatamente a imaginação das pessoas antes da invenção dos filmes de terror. As pessoas que assistiram, principalmente na adolescência, na infância e adolescência, que assistiram muitos filmes de terror e que se impressionaram com isso, elas temem, mesmo que de maneira inconsciente, que os espíritos possam se manifestar do mesmo modo que eles se manifestam nos filmes e que possam até interferir diretamente na vida das pessoas do mesmo modo que acontece nos filmes. Antes dos filmes de terror e da literatura que precedeu os filmes de terror, a igreja contribuiu muito para que o medo se instalasse nas mentes das pessoas. A igreja sempre atribuiu todo o mal da humanidade ao diabo, ao demônio, e pintou o diabo da maneira mais assustadora possível. Todo e qualquer fenômeno bizarro, assustador e aparentemente inexplicável era atribuído ao diabo, ao demônio. Aliás, isso não mudou muito até hoje. Ao longo dos séculos, então, as pessoas foram programando as suas mentes para o medo. Foram se enchendo de imagens assustadoras. E hoje, mesmo compreendendo as causas dos fenômenos através da razão, elas têm dificuldade de convencer o seu subconsciente, que é onde estão armazenadas as imagens de séculos e séculos de medo. É evidente que nós não estamos culpando a igreja. As antigas religiões pagãs tinham muitos deuses, e alguns desses deuses eram terríveis. Eram comuns os sacrifícios humanos. A Geena, a que Jesus se refere muitas vezes, e que a maioria dos tradutores do Novo Testamento traduzem equivocadamente como inferno, a Geena tinha sido antigamente o local de sacrifícios de crianças ao deus Moloque. Essas imagens estão no subconsciente das pessoas. Também é preciso considerar que muitas pessoas antes de reencarnar estavam em locais não muito interessantes. Estavam em regiões do astral inferior ou mesmo em regiões trevosas, onde o terror é uma coisa real. Mas nós não temos o que temer. O universo é composto de leis. Assim como existe uma lei da física que diz que dois corpos não podem ocupar o mesmo espaço ao mesmo tempo, existem leis vibratórias que nos protegem. Uma coisa que ainda é muito mal compreendida é a mediunidade. Tem espírita que tem medo de desenvolver a mediunidade porque tem medo de ver e ouvir espíritos. Em primeiro lugar, a mediunidade
é uma coisa muito mais sutil do que a maioria das pessoas imagina. Não vão aparecer espíritos materializados na sua frente, gritando, ameaçando. Em segundo lugar, o estudo dos fenômenos mediúnicos, do intercâmbio mediúnico e das leis do pensamento deve nos proporcionar o controle sobre a nossa própria mente. Alguém que vê ou que ouve espíritos em horas impróprias não está controlando a própria mente. Então o que falta quase sempre é estudo. E se você é médium e ainda sente medo, também falta prática. Quando alguém começa a dirigir, tudo parece muito difícil. O carro parece muito grande, são muitos comandos diferentes. É difícil segurar o volante, trocar de marcha ao mesmo tempo. Estacionar é um horror. Mas com o tempo essas coisas vão sendo feitas automaticamente. Com o tempo nós não precisamos nem pensar, nem prestar muita atenção naquilo que nós estamos fazendo. Tudo é prática. Para perder o medo, faça aquilo que lhe dá medo. É evidente que eu não estou ignorando os casos de obsessão grave que existem. Há pessoas que são atormentadas por espíritos, mas esse não é o tema desse vídeo. Essas pessoas têm que procurar tratamento espiritual. Alguém pode perguntar, isso quer dizer que um espírito não pode me prejudicar? Pode. Poder, pode. Nós influenciamos e somos influenciados o tempo inteiro. Todos nós sofremos de uma forma ou de outra a influência dos espíritos. Mas isso é uma lei, afinal de contas, todas as nossas mentes estão interligadas na psicosfera do planeta. Mas nenhum espírito pode exercer domínio sobre a nossa mente se nós não permitirmos. Quem cultiva bons pensamentos e bons sentimentos, dificilmente terá algum problema de influência espiritual. A porta de entrada para qualquer influência espiritual é sua mente, seus pensamentos, sentimentos e energias. Eu gostaria que você nunca tivesse medo de nada. Eu tenho um artigo no meu site Espírito Imortal que se chama O Medo é o Seu Pior Inimigo. Mas se você é daqueles que acha que o medo é um mecanismo de proteção necessário, nós teríamos que ter medo então dos encarnados, não dos desencarnados. Quem mora numa grande cidade sabe que há bandidos nas ruas. Não tenha medo de espíritos. Esclareça-se mais e confie em Deus. Deus é o grande conjunto de leis que nos rege. Essas leis são justas e imutáveis. Basta obedecê-las e confiar nelas. Se você gostou do vídeo, faça esse vídeo chegar a outras pessoas. Compartilhe. Clique em gostei, deixe seu comentário aí embaixo. Se você ainda não é inscrito no meu canal, se inscreva agora. Muita força e paz para você.